Livros na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sejam muito bem-vindos ao seu podcast favorito sobre adaptações literárias, o Perdido na Estante. E aqui estou eu, o rei dos quadrinhos, como a Amanda falou em algum episódio lá atrás. Se vocês não viram, vocês estão errados, vão lá para ouvir. E estou aqui ao lado do meu queridíssimo amigo, o senhor, o rei, a majestade das ficções humanas e não tão humanas assim, o senhor Paulo Vinícius. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui para falar hoje de o sonho de qualquer criança que já teve uma infância divertida, que é brincar de ferrorama, né? Ferrorama no futuro. Eu tive ferrorama. Né, Cabuna? Nunca pensei nesse aspecto. Em ser um maquinista, né? Rapaz. Todo mundo já pensou em ser um maquinista alguma vez na vida. E eu adoro andar de trem. E você, Cabuna? O que estamos fazendo aqui hoje, Cabuna? Além de estar lembrando da infância de trem e ser maquinistas, estamos aqui hoje para falar de possivelmente um dos quadrinhos mais importantes, um dos quadrinhos que deveria ser mais conhecido pelo pessoal, que é o Perfura Neves, ou no original, Snowpiercer. Um quadrinho francês dos anos 80 que discute muita coisa de economia, de política, de questões ambientais e que é extremamente forte, na minha opinião, né? Que é extremamente pesado em alguns momentos. Mas isso você vai ouvir aqui nesse podcast hoje, gente. Então, queria propor ao meu querido Cabuna uma sinopse criativa, como a gente faz todos os episódios. A minha mente maquiavélica estava tentando propor um desafio que fosse diferente, que fosse curioso. Eu queria que o meu amigo Cabuna contasse a sinopse do filme como se fosse um teste de DNA do Ratinho. Diga aí, Cabuna. Nossa, um teste de DNA desse cara aí. O problema é que eu nunca vi um teste de DNA dele, então... Eu imagino o seguinte, você que está em casa, do outro lado, você tem um cara, ele quer abandonar tudo e todos, mas ele fala para toda essa galera que ele vai voltar para ajudar aquelas pessoas. E fica isso. Ele mente para as pessoas falando que vai sair, ele sai da situação ruim, prometendo voltar e nunca volta. Até que uma mulher o descobre machucado e começa a ajudá-lo e fica na cabeça dele, lembrando o tempo todo que ele tem que voltar para ajudar quem ele prometeu. E ele, muito malandramente, fala que sim, fala que não, que vai voltar, que ele ama todo mundo. Será que ele ama mesmo? Será que ele vai voltar? E o mais importante, de quem é o filho? De quem é o trem? Isso você vai ver no próximo bloco. Perfeito! E eu nunca vi esse programa, hein? Não suporto esse cara. Perfeito, Cabuna, perfeito. Assistente, dá um help aqui. Então dá uns dados técnicos no quadrinho, por favor. O Perfura Neves é uma história ambientada em um futuro pós-apocalíptico em que a Terra está assolada por uma nova idade do gelo. A história reflete as angústias com o futuro do planeta que a então Guerra Fria ajudou a alimentar em várias obras da época, como o filme Mad Max, por exemplo. Há também uma dimensão política bem evidente na trama, na estratificação social que impera no comboio, com os ricos vivendo de forma luxuosa nos primeiros vagões e com pessoas amontoadas sem quaisquer condições de dignidade vivendo nos últimos vagões. Com roteiro de Loeb e arte de Rochette, foi publicado em 1982 na França e em 2015 no Brasil pela editora Aleph, com tradução de Daniel Luhmann, com 280 páginas divididas em 3 capítulos. E depois que o assistente subiu aqui na estação e já desceu na próxima, vamos aqui, senhor Paulinho, ver o bloco sem spoiler. A gente, por enquanto, está ainda no começo da viagem e tal. A gente vai analisar uma única história, né? O Snowpiercer, ou o Perfura Neves, tem 3 histórias no álbum da Pipoca Nanquim, é isso, Paulo? Não, no álbum da Aleph. É da Aleph? É da Aleph. Tá, então tá. É o álbum da Aleph. São 3 histórias, mas a gente vai analisar a primeira, que é o nome do quadrinho, né? Que é o Perfura Neves, tá? Então as outras 2 estão lá, só que a gente não vai falar, ou se falar é muito en passant. O foco hoje é essa primeira história, que foi o quadrinho que deu origem a todo o universo de Snowpiercer ou Perfura Neves. Então, Paulo, o que você achou da história? Cara, eu
Só antes de eu falar da história, eu acho até que, retomando um negócio que você falou no início do podcast, a gente tem que falar do Jacques Loeb, cara. Porque eu acho que ele é um roteirista extremamente injustiçado, pelo menos aqui no Brasil. Apesar da gente conhecer outros autores da geração dele, como Druillet, o Moebius, né, que é uma geração pesada, né, o Goscinny também é da época dele, uma geração pesada que influenciou pra caramba os quadrinhos franco-belgas. O Loeb, esse é o único trabalho que tem em português do Loeb. E o Loeb, ele foi um cara que ele trabalhou em quase todas as revistas de extrema importância do mercado francês. Por exemplo, ele foi da Pilote. Uhum. Ele foi um dos pilares da Pilote. Sim. Né? Ele foi um dos caras que também chegou a trabalhar na Metal Hurlan. Né? É até legal, nessa edição da Aleph, tem um pós-fácil muito legal no final da edição da Aleph, que foi feito pelo editor da Metal Hurlan, que fala assim, quase toda a carreira, né, do Loeb, de uma forma até um pouco emotiva, porque ele foi editor e foi, de certa forma, né, influenciado pelo Loeb. Esse quadrinho, pensar que ele de do início da década de 80, 1980, o quanto a narrativa é atual, o quanto a gente traz para os dias de hoje, o quanto ela está presente em situações como opressão social, como desigualdade, como um estado distópico. Se a gente for parar para pensar, é um estado distópico dentro daquele trem. E a história, ela é maravilhosa, sabe? Dá para você traçar muitos paralelos. Se a gente for pensar que é um quadrinho da década de 80, ele poderia ter envelhecido mal, ele não envelhece mal. Né? Ele ganha mais corpo com o passar do tempo. Né? Não sei se você percebeu isso. Eu ia falar isso. Que o quanto ele é atual, o quanto é contemporâneo. Eu acho que esse que é o problema. Mas como o Perfura Neves é atualíssimo, cara. E esqueça o filme, que a gente vai falar o filme na próxima semana. Essa primeira história, ela é muito atual. As outras também, mas essa primeira ele vai fazer a base do universo dele, mas ela machuca, né? Porque você olha ali e você vê coisas que a gente está vivendo. Eu peguei aqui o quadrinho, ele é de 1982. São 39 anos e as mesmas discussões que o quadrinho fez em 82 sobre questões de classe, o capitalismo, a gente está vivendo em pleno século XXI. E eu acho também que o Loeb, ele é um excelente escritor, mas eu acho que muito dessa coisa da gente conhecer pouco ele é que ele morre muito novo. Não, e ele é um quadrinista de revista. Ele não é um cara que tem obras fechadas. Né? Ele vai publicar muita história curta. Eu acho que essa é a maior dele. Ou uma das maiores, mas não é tanta assim também não. Do tamanho de um álbum mesmo francês. Né? Acho que tem 80 páginas, eu acho. Se não me engano. Não, mais. Tem um pouco mais. Tem um pouco mais de 100 páginas. Né? Que seria um álbum francês. Mas mesmo assim, para os nossos padrões, a gente está acostumado a ver um material mais padrão americano. Não é tanta coisa assim. Apesar de que não é um quadrinho para você ler num dia só. Né? Eu acho que é um quadrinho que você vai ler, vai tomar umas porradas, vai sair, tomar uma água, dar uma esparecida, vai fazer outra coisa, volta depois. Eu cometi a bobagem de ler uma vez só e fiquei mal com a história. Aí depois eu falei, não, vou reler agora com mais calma. Aí fui lendo, anotando, escrevendo algumas coisas. Mas eu concordo contigo mesmo. Eu errei. Eu deveria ter lido ele pausadamente. Eu acho que o impacto seria menor, sabe? Aquela coisa emocional, assim, aquela gastura. Uhum. Não só isso também, também pela profusão de texto também. Uhum. É um texto bastante carregado, vai com calma, vai dando uma pausada de vez em quando. Eu acho legal que a narrativa do Loeb parece que dá umas paradas de vez em quando, sabe? Dá pra você ver marcado isso no texto. Ele tem uma forma meio poética de começar
um determinado trecho e o perfura-neve continua passando, vidas estão sendo destruídas, né? Tem vários desses momentos assim que ele dá uma parada, dá uma refletida sobre o que está sendo falado. Sim, mas eu acho que também é por causa da estrutura da história, né? Ela foi lançada primeiro de forma seriada, né? E depois ela foi compilada num único álbum. Aí eu acho que esses momentos mais poéticos dele ajudam a pegar esse leitor que está chegando agora, que foi em 82, né? Comprou a revista na banca e falou, meu Deus, tem um trem aqui no meu quadrinho, né? Na minha BD. Sem falar que a arte do Rochette é linda, cara. Muito. Nossa Senhora. É um desbunde, cara, a arte do Rochette, né? É só, a gente não ia falar tanto dos outros dois quadrinhos, mas só para o pessoal não ficar meio perdido, é o mesmo desenhista nas 3 histórias, tá, gente? Apesar de que a arte ela dá uma mudada nas outras duas histórias, porque a arte do Rochette ela começa muito realista e ela vai se tornando abstrata com o passar do tempo. Ele vai adotando outras ferramentas para contar a história. E quando ele vai chegar na 3ª história, parece um negócio totalmente surreal, com o design dos personagens meio distorcidos, o uso muito do cinza no 3º. O primeiro não, é aquela arte mais perfeitinha, né? Eu acho que o grande público prefere mais, talvez. Tem 2 coisas aí que eu quero falar sobre o desenho, nessa evolução estética. A primeira é que o Perfura-Neves ele não foi continuado, ele teve um hiato, porque ele foi publicado em 82, depois em 84 ele é condensado em um único álbum. O Loeb, ele vem falecer em 1990 de câncer, ou seja, só 8 anos, né, que ele viu a obra dele. E o Rochette, ele decidiu ser pintor. Ele não ficou em DB depois. Ele só retoma DB com o Perfura-Neves muito tempo depois. E eu acho que essa coisa da pintura dele vai influenciar o quadrinho. E o último álbum me lembra muito os últimos trabalhos do Brett. Sim, isso que eu ia falar. Me lembrou muito Busca-Vidas, do Brett. Isso, o Brett Apai que a gente tá falando. O Alberto Brett. Que o filho tá aí publicando filme forte. Porque parece que ele fez uma transição de uma arte estupidamente realista para algo mais abstrato, algo menos figurativo. Eu adorei. Assim, eu vi muita gente metendo malho na época, eu vi umas críticas da época, assim, e eu achei bacana, cara. Eu achei genial isso. Eu vou te falar que eu gosto dessa evolução e eu dou graças a Deus que do primeiro ele ter feito com esse trabalho mais figurativo, porque a história ia ser muito mais perturbadora do primeiro, que a gente tá falando hoje. Pô, nem fala, cara. Ia ser triplamente mais claustrofóbica se fosse aquela arte final, cara. Meu Deus do céu. Mas sim, é muito bom você ver a evolução do cara em 40 anos, não. O último foi publicado... Do primeiro pro segundo foram 14 anos, porque ele publicou a segunda história em 96, e a terceira acho que é 2000 ou 2001. Aí você me corrija se eu estiver enganado, Cabuna. É 2000. A terceira é 2000. A terceira é 2000, né? Isso. Então, a segunda é 96, então você tem um gap aí de 14 anos e mais 4 para a última. O que é, para um quadrinho francês, 4 anos é pinto, é pequeno. É logo ali, né? E ele é o que parece estar produzindo mais um quadrinho que vai ser o prequel desse universo. E aí eu acho que ele fecha a casinha. Já pensando no sucesso da série na Netflix, né? Eu não sei. Eu não sei se os quadrinhos franceses são tão influenciados assim pela mídia televisiva. Eu acho que é uma vontade dele de querer contar. Lembrando, eu não sou especialista em quadrinhos franceses. No quadrinho francês meu conhecimento é muito en passant. Então, gente, se vocês conhecem alguma informação sobre isso, postem aqui. Eu estou falando mais de leitor, de ouvir falar do que estudo de caso. Mas acredito eu que o quadrinho francês como um todo, ou se a gente quiser ser mais generalista, o franco-belga como um todo não é tão influenciado pela mídia televisiva. Mas, novamente, posso estar falando uma grande groselha aqui e me corrija aí nos comentários de boa. Não, é porque eu pensei dessa forma porque foi muito... Tá, vou usar a expressão, mas ela não é a melhor para usar. Foi muito conveniente ele ter pensado em fazer um prequel de Perfura-Neve, tipo, logo a seguir, entendeu?
Conveniente não é a melhor expressão, mas foi muito certinho, sabe? E ele tá desde 2000 sem produzir nada pro Perfura-Neve. Sim, desde 2000. Pode ser. Eu acho que é mais influência do filme do que da Pode série. ser. Tá, o filme, a gente vai falar no próximo episódio, mas acho que é mais o do filme do que da série. Mas, novamente, que combinou tudo? Combinou. E que era pra ser só uma única história, né? Ironicamente, era pra ser só o Perfura-Neves. O Lobo vem falecer, 8 anos, ou seja, pouquíssimo tempo entre o primeiro quadrinho e a morte dele, e o Rochette, e o... esqueci o nome dele. Legrand, Benjamin Legrand. Isso, que vai escrever junto com ele, né? Os dois assumem a locomotiva e continuam a jornada aí do... E muda de trem. É verdade. Mas a gente está avançando na história. Então, sim, voltando pro Perfura-Neves, o que o senhor achou da história? Eu achei a história, ela é muito pertinente a partir do momento em que ela vai caracterizando uma sociedade no futuro, colocada dentro de uma situação limite, que você tem um ambiente fora que é inabitável, né? Você não consegue viver fora desse ambiente. Aí fica uma coisa bem legal do Loeb, porque ele não fala exatamente o que aconteceu, né? Ele fala e não fala ao mesmo tempo. Em alguns diálogos ele fala um pouco, mas ele deixa muito a cargo do leitor tentar juntar as peças para saber o que aconteceu. E aí dentro desse trem você tem uma sociedade altamente hedonista. Você tem uma sociedade marcada pela violência, pelos prazeres, pelos excessos, né? É isso que a nossa sociedade de consumo ela se tornou. Ela é uma sociedade de excessos. Não estou dizendo que somos hedonistas, por favor. Tá? Nós não estamos numa mesma situação em que as pessoas que habitam um trem. Mas será que se a gente fosse colocado numa situação semelhante à que eles vivem, nós não teríamos esse desenvolvimento? Ah, mas com certeza. É só ver o Covid aí. É a mesma coisa. Entendeu? A gente hoje vive numa situação extrema. E a gente quer sair porque quer sair. Né? A gente quer estar lá fora de qualquer maneira. Mesmo que a gente coloque a nossa vida e a do próximo em risco. Não importa, entendeu? Importa o eu. O eu é mais importante do que o coletivo. E é o que a gente vai ver. A gente vai falar isso tanto hoje como na semana que vem, quando a gente for falar do filme. Exato. O eu é mais importante do que o nós. Sim. Cara, eu gosto muito da história. Primeiro que ela nasce nos anos 80, que é ali, não o começo, né, mas eu acho que a consolidação das questões climáticas do nosso planeta. Essas discussões que nós estamos tendo, né, que hoje em dia se mostram factíveis, verdadeiras. Eu lendo a história do trem, as metáforas que o Loeb utilizou, né, o trem é o mundo, o que está lá fora a gente não consegue ir, que é inóspito, que é frio, que é o espaço sideral, e que o trem anda indefinidamente sem parar, porque não tem o porquê parar. Remete isso, né, assim, de que a gente está no espaço vagando, a gente cria narrativas, seja o dinheiro, seja religiões, o capitalismo, etc., para ter um fio de esperança. E esse quadrinho, ele vai trabalhar muito com isso, mas não mais de desconstrução, mas de provocar reflexões sobre isso que você acredita ser a realidade, né? Não, você pode ver na arte do Rochette isso se refletindo, a combinação do roteiro do Loeb com a arte do Rochette. As cenas em que aparecem uma tomada externa são perturbadoras. Exato. É tipo assim, é preto. Não tem nada. Você só vê o trem passando. Você não vê nenhum horizonte. Não vê nada. Quase a maioria das tomadas de fora, elas são, assim, desolador. Você não tem o que olhar do lado de fora. É branco. Só que, na maneira como ficou transposta pro quadrinho, o trem é branco e o cenário de fundo é preto. Então, e é uma coisa simples, é algo chapado mesmo. É só o trem e um cenário preto, mais nada. E quando as pessoas estão olhando para o lado de fora, tem alguns dos vagões que tem uma janelinha.
Tudo preto. Talvez uma montanhazinha assim, uma silhueta de uma montanha, mas nada. O mundo é o trem. O nosso mundo é o trem. O nosso mundo é o trem. Isso é apavorante, porque você vê o quanto aquilo é frágil. Porque e se o trem parar? E se o trem descarrilhar? O que acontece? Você me lembrou agora aquele livro do Carl Sagan. É um pequeno ponto brilhante no espaço, uma coisa assim. Pequeno ponto pálido, não é isso? Acho que é isso. Porque isso é frágil, né, cara? A gente tá aqui achando que vai ser imortal, que nada nos afeta. E tá aí. Bom, pessoas do futuro, estamos vivendo uma pandemia. E uma pandemia que já tem cura, inclusive, né? Mas. Aqui no Brasil não tem cura, né? Cura pra idiotice não existe. Isso, fato. Mas é isso, né? A gente não tem controle de nada. E esse quadrinho mostra isso. E se o trem parar? O que acontece com as pessoas? Eu acho isso muito, muito forte e ele leva a muitas reflexões. Demais. E o quanto é fácil acontecer isso. Exato. Né? Eu acho engraçado, uma curiosidade, assim. Na semana passada, eu tava assistindo o jornal à noite e tava passando que um pedaço grande da Antártida se desgrudou. Um iceberg enorme, que 1 quilômetro de extensão. Eu tava lendo Perfura Neve naquele dia. Eu falei, caralho, fica reflexivo na hora. Sim, pode crer. Paulo, tem alguma coisa na narrativa que te incomoda? E por que te incomoda? Talvez uma coisa que me incomode, mas me incomode aquele incômodo positivo, né, entre aspas, né? Aquele incômodo que você fala assim, puta merda, que o roteiro acertou muito bem nisso. E eu acho que no filme isso se repete bastante. É o quanto o cenário é sujo. É sujo, é nojento, ele é apertado, ele é claustrofóbico, ele é preto, entendeu? Quando você pensa assim, você está acompanhando o protagonista numa jornada rumo à frente do trem. E você pensa assim, bom, ele está indo para os, teoricamente, né, para o lugar onde vivem as classes mais abastadas. Então as coisas vão ficar mais claras. Não, é lá que vai ficar pior ainda. Uhum. É lá que as coisas ficam ainda mais sujas, ainda mais nojentas. E ele consegue transpor isso em pequenos diálogos. E uma outra coisa que eu vou deixar pra gente falar quando a gente for falar com spoilers, né? Mas o Prolof não é um herói. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Esqueçam que vocês estão lendo uma história que vai ter um final bonitinho, que vai ter um desenvolvimento daqueles épicos, né? Que vai chegar lá e tudo no final vai se resolver. Esqueça isso. Não é o que o Lobby tá propondo. O Lobby tá propondo uma análise social. Uhum. Doa quem doer. Doa quem doer. Não importa. Talvez você chegue um pouco mais consciente no final ou não. Aí eu acho que ele é um quadrinho difícil de ser lido. Você tem que ter uma certa maturidade pra ler o Perfura Neves. Tem. Sabe? Eu odeio isso que eu vou falar, mas é a realidade. Não acho que é um quadrinho pra todos os públicos. Também não acho. Talvez por isso que o quadrinho não tenha feito sucesso. Não tenha saído tanto, né, assim, pro mundo, né? Eu acho que muita gente, eu sou uma delas, só conheceu o Snowpiercer, né, o Perfura Neves, depois do filme. É porque ele saiu numa época que a Aleph estava apostando em quadrinhos. Ele saiu ao lado de Violent Cases, que era um outro quadrinho muito legal do Neil Gaiman e do Dave McKean. Uhum. A Aleph, que estava num ponto mais elevado, estava a toda por hora, era editora da moda na época. Eles tentaram investir nos quadrinhos, só que eu acho que eles não fizeram um marketing legal do Perfura Neve. E não tinha filme. Pior que tinha. Saiu em 2015. Né? Eles poderiam ter associado ao filme, mas eu não sei se o filme era tão conhecido assim no Ocidente na época. Eu acho também que não. Eu acho que o maior atrativo do filme é o Chris Evans. Tem um ponto da história que me incomoda, mas aí é o desenhista, né, o quadrinista falando. Quando você estuda quadrinhos, a gente tem uma coisa chamada domínio narrativa. Quadrinho é uma linguagem que vai trabalhar com a simultaneidade. E aí tem que ter um controle dessa simultaneidade e da narrativa. Simultaneidade é tudo acontece ao mesmo tempo e não acontece ao mesmo tempo. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas é mais ou menos isso. Tudo no quadrinho acontece no tempo presente, mas conforme eu vou focando minha visão, ou as coisas já aconteceram, ou elas estão acontecendo, ou elas vão acontecer. E numa página de quadrinhos tudo está ali misturado.
Então, se a minha visão se meu olho está em cima de um quadrinho, aquele é o presente. Então, a minha visão periférica está pegando o passado, está pegando o futuro. Dito isso, você tem que ter um controle dessa disposição dos quadros, da designer da página, para que o leitor leia sem solavancos. Não tenha dúvida para onde ele está lendo. E o Expresso do Amanhã, ele tem um problema que o Hachette, ele usa setinhas para indicar para onde a pessoa tem que ir. Isso me irrita num nível. É verdade. Sabe? Me incomoda. Mas, morando aqui em Portugal, eu reparei que isso é um hábito europeu. Eu estou comprando Dump, da Bonelli. Eu estou comprando Dylan Dog. Tem alguns outros quadrinhos europeus que eu estou comprando aqui, né? Principalmente portugueses. E eles usam muito esse artifício da setinha para indicar narrativa. É uma coisa que me irrita? Mas eu já compreendi que faz parte da gramática visual dos quadrinhos europeus. O uso da setinha para indicar para onde você tem que ler. Mas é só isso que me incomoda. É só isso. Porque assim, a gente hoje é muito acostumado também com quadros grandes, splash page, coisa de 2 páginas, aquela cena ultra dinâmica e que está acontecendo uma explosão de coisa ao mesmo tempo. Isso não é o que você vai ver no quadrinho, sabe? Ele trabalha com quadros normais, eu acho que de 5 a 8 por página. Sim. E aí vai ser até o final. De vez em quando, né, eu acho que só no início dos capítulos ou no final que você tem aquele quadro grande, só com uma coisa só. Eu acho que só no início e só no final. E eu acho isso maneiro porque educa o olhar do leitor também. Eu concordo muito contigo. Quem está acostumado com o quadrinho Marvel de DC ou até o mangá vai estranhar muito ler o Expresso do Amanhã. E isso torna o quadrinho mais longo. Eu acho isso bacana porque você pensa assim, quadrinho de 40, 60 páginas, que porcaria. Isso aí eu vou sentar aqui no meu sofá e vou devorar em 15 minutos, 20 minutos. Que é o que você faz com um quadrinho americano, né? O quadrinho americano, você pega 24 páginas e você devora em minutos. Não é isso que você vai ver aqui. É uma história de 100 páginas que você pode levar 2, 3 dias, tranquilo, lendo. Para ser mais exato, são 108 páginas. Não é um quadrinho longo? Não é um quadrinho longo, mas você vai levar tempo para ler isso. Pelo texto, pela arte, pela reflexão assim, acerca do texto. Tudo isso vai fazer o quadrinho dar uma engordada. Exato. E aproveitando, se o Paulo Vinícius recomenda a leitura? Demais da conta. Eu acho, novamente, se o pessoal pegar e seguir o nosso link aí que a gente vai deixar aí na postagem, o quadrinho tá barato, tá? É um quadrinho europeu que é estupidamente barato, que vale demais a pena, uma arte maravilhosa, um roteiro impecável. Isso porque a gente só está falando do primeiro capítulo. Tem 3 capítulos. Então a gente não está nem pegando aqui para falar do que o Legrand coloca nos outros dois capítulos, que acrescenta bastante ao que o Loeb já tinha colocado antes. Apesar de que só pro roteiro do Loeb já valeria o quadrinho inteiro. Tem mais 2 extras, tem mais 2 capítulos a mais. Né? Tem mais 150 páginas a mais. É um roteirista fantástico, é um artista em pleno poder de suas potencialidades. Né? E, cara, é imperdível isso. Eu não sei como... Eu não vejo mais pessoas falando dele. Eu também endosso tudo que o Paulo falou. Vale a experiência, mas não faço a minha bobagem. Não leio ele de uma sentada. Leio devagar. Recomendo, gente. Excesso de proteção agora. Recomendo ler num domingo de dia. Porque acho que ler ele e dormir dá pesadelo. Uhum. E assistente, fala algumas curiosidades sobre o quadrinho, por favor. A história foi concebida de forma fechada, seguindo a regra da revista A Suivant, e publicada de forma seriada. No ano de 1984, Perfura Neves foi reunido em um único álbum, alcançando grande sucesso crítico e comercial. Mesmo com todo esse sucesso, a história não teria uma continuação, pois o desenhista Hachette resolveu se dedicar à pintura e o roteirista Loeb faleceu de câncer em 1990. O universo do Perfura Neves só foi retomado em 1999 com a entrada do roteirista Benjamin Legrand e com o retorno de Hachette aos desenhos, produzindo a história O Explorador. No ano seguinte, a dupla publica a história A Travessia. A versão da Aleph é um álbum que compila essas 3 histórias.
Rochette desenhou a história Terminus de 2015 com roteiro de Olivier Bouquet e está terminando o prequel Extinctions com roteiro de Mads. Essa história, dividida em 3 partes, sendo que as 2 primeiras já foram publicadas, conta a história da criação do trem e de como o mundo foi extinto. Bom, gente, se você entrou no trem agora nessa estação, já aviso que é o bloco do spoiler. Então a gente vai falar tudo que a gente quiser falar sobre a história, vai dar spoiler. Estamos avisados. Então, caso você não tenha lido o quadrinho, dá uma parada, vai lá, lê o quadrinho e depois você volta aqui para participar da nossa conversa. Paulo, vamos lá, né? O quadrinho todo, o Perfura Neves, ele vai falar sobre esse trem gigantesco que é o Perfura Neves, que é uma bela metáfora para o nosso planeta e está lá bem destacado as 3 classes sociais. E até outras coisas que a gente vai discutir mais pra frente aqui, que eu fiquei pensando sobre o quadrinho, até pelo momento que ele foi escrito. Ele foi escrito em 1982, gente, e você estava ali no final da Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética. E guarda essa informação, que ela tem muito importância dentro dessa história. Então, assim, você tem, além das divisões de classes, o proletariado, a classe média e a burguesia, a gente tem os militares, que contam a história junto com o nosso protagonista, o Proloff, e a igreja, que inclusive ora para a grande máquina. Ele faz uma religião em torno da locomotiva. Aí, Paulo, esses personagens dentro dessa história, você consegue enxergar algum paralelo com a nossa realidade? Com certeza. Faz aquela brincadeira, né? Porque você pode ver pelo próprio nome do protagonista a quem que o Lobby está se referindo, né? Proloff. Então ele sai de um lugar em que é habitado por uma quantidade absurda de pessoas no mesmo lugar, tentando sobreviver dentro de um mesmo vagão, e ele arruma um jeito de conseguir sair do lugar onde ele se encontrava e chegar mais ou menos no meio, perto do meio da locomotiva. Você pode facilmente imaginar aquilo como sendo a União Soviética, no período do declínio. Você consegue imaginar uma sociedade parou, ela não conseguiu acompanhar o ritmo da sociedade capitalista. Vamos lembrar que nesse momento a Guerra Fria ela estava na sua 3ª fase, que é a fase da détente, que vem depois que os Estados Unidos passam pela crise do petróleo, e aí você já tem uma União Soviética próxima do governo do Gorbachev, que não se deu bem com a corrida espacial, não conseguiu, os gastos eram muito grandes, isso acabou afetando o Estado, e a população empobreceu. Já nesse período a gente já começa a ver que parte da elite na União Soviética já tinha adotado hábitos capitalistas, quando não tinha assumido completamente o fato de ser capitalista mesmo, né? Eu tenho mais bens do que aqueles que estão nas camadas populares. Então já não é mais uma sociedade cooperativa há muito tempo. Então você tem, nessa época, denúncias de várias pessoas saindo da União Soviética, atravessando para o Ocidente via Muro de Berlim. Então você pode imaginar essa passagem do Proloff, né, do seu vagão lá no fundo, para o meio, como sendo ele atravessando aquele campo minado na Alemanha Oriental e chegando no Ocidente. Você imaginou isso também? Eu imaginei, e eu vou reforçar um pouquinho mais assim. As pessoas esquecem, né? Talvez pelo nosso mundo hoje ser muito mais permeado pelo protestantismo, mas nos anos 80 quem ditava, muitas aspas aí, religião no mundo era a Igreja Católica. Sim. E um dos maiores combatentes do comunismo, esse fantasma chamado comunismo, que já não tinha mais comunismo na União Soviética naquele momento, pelo menos não de forma prática, era o Papa João Paulo II, que é extremamente caracterizado, não fisicamente, mas ideologicamente, na religião da máquina. Que a Igreja Católica, pela figura do João Paulo II, vai se aliar ao conservadorismo e ao capitalismo para combater o comunismo em todas as vertentes do mundo. Mas quando eu vejo essas figuras no quadrinho, a Igreja endossando as decisões do governo, entre aspas aí, o governo da máquina, eu confesso que eu dei um sorrisinho de canto de boca, assim, eu entendi a referência, né, como diria o Capitão América. Uhum. Ele não esconde, eu acho bacana que a gente precisa, é aquela coisa, a gente precisa ler além do que está nas linhas, né? A gente tem que ler um pouco além do que quais as simbologias que estão presentes. É esse o desafio que o Lobby propõe pra gente.
Exato. Uma obra, seja ela um quadrinho, uma pintura, um livro, ela não é um objeto estanque no tempo. Ela dialoga com o seu tempo. Eu acho que toda grande obra de arte vai ser isso. Ela vai ser um reflexo do seu tempo, seja direto ou indiretamente. A gente compreender o que estava acontecendo no mundo em 82 ajuda muito você entender o lobby e o quadrinho. Sim, perfeitamente. No caso, a gente está vendo comunismo não, porque nunca existiu. Socialismo, né? Aquele socialismo já aquele socialismo reformado, né, da década de 80, e o quanto ele agonizava para aceitar entre aspas, né? Que era necessário ele se adaptar aos novos tempos. Aceitar que, infelizmente, ele perdeu a guerra, né? Ele perdeu essa disputa ideológica para o modelo capitalista que foi hábil em se adaptar. E o que a gente vê ao longo da trajetória do Proloff pelo trem, o quanto esse capitalismo ele foi capaz de se adaptar às necessidades de cada vagão. Cada camada social presente ali tinha a sua maneira de enxergar como que a grande máquina deveria servir a ele. Seja oferecendo a oportunidade de ser violento, seja a oportunidade de, sei lá, obter muitas mulheres, de ter poder. De comer o que quiser. De comer aquilo que eu quiser, né? Enquanto que o resto da população, ela ficava alijada de qualquer forma lá no vagão de trás. E não importa. Ela não me importa mais. Ela é uma massa de manobra. Eu posso me livrar ou não dela se eu quiser. Mas tá aí. Vem uma pergunta agora na minha cabeça. Não é uma crítica do Lobo de Rochette também ao capitalismo? Também. Então, porque você tem a figura ali dos militares. Na história você tem basicamente 5 personagens, né, que tem nome, né? Mas vamos pegar o Proloff. Ele é o cara que sai ali do proletariado. Eu tive essa visão tua, mas tinha ouvido falar, eu também vi que eles podem ser lidos, né, as classes lá atrás do vagão, como todos os países periféricos ao capital, que só servem como massa de manobra. Uhum. Os militares forçam aquelas pessoas a ficarem ali. Aí só a gente vê tudo que os Estados Unidos fez na América Latina. Operação Condor, a Colômbia, o Brasil, que apoia a ditadura, etc, etc, etc. Através dos militares. Você tem o vagão no meio que seria a classe média, mas também poderia ser os países socialistas, tentando ajudar aqueles países da periferia a subir, a melhorar, né? Tanto que existia ali na classe média, né, no vagão, vamos dizer assim, socialista, que era o segundo mundo, né? A gente fala do primeiro e segundo mundo e terceiro mundo, mas esquece que o segundo era os países socialistas. Primeiro seriam os capitalistas, socialistas, e o terceiro mundo é a gente que é a periferia do capital. Que essa galera do meio do vagão quer ajudar as pessoas lá de trás, porque discorre tudo que acontece lá na frente. Então, você pode analisar aquele movimento, a parceira do Proloff faz parte, como sendo esses intelectuais da classe média, né? Esse pessoal não quer se comprometer tanto, mas também não quer que as coisas continuem do jeito... Não quer participar do status quo, quer mudar o status quo, mas não sabe como fazer. Uhum. O nome dela é Adeline Below. Então você pode entender o movimento em que ela faz parte como isso, né? Como esses intelectuais que, na hora que a igreja e os militares entendem que essa classe média ela incomoda, aí eles passam a massacrar. Uhum. Né? Aí eles passam a criticar. É o que acontece com ela no trem, né? Que ela passa a ser a parceira do Proloff, mesmo não querendo. Você pode até interpretar como sendo a imprensa também. Como a imprensa? Eu acho que é uma interpretação possível também. Eu posso entender também como uma imprensa que está querendo fazer está querendo denunciar aquilo que está acontecendo dentro do trem. Tem lá as informações, mas não tem nada muito concreto a respeito, porque ela não tem acesso a determinadas partes do trem. No começo da narrativa, a gente vê que os militares, eles deixam. Assim, são um bando de chatos, fica aí. Deixa eles livres. Não bate em ninguém, não. Né? Mas tira eles daqui. Só que aí, quando as coisas começam a apertar e o Proloff, ele se torna uma pessoa
mais notória, e aí esse pessoal da Adeline, eles enxergam no Prolof uma possibilidade de mudança do status quo, aí a igreja e os militares se incomodam. E aí eu tenho que censurar a informação que está chegando lá atrás. Eles não podem saber que o Prolof está aqui na frente. Eles não podem saber o que o Prolof descobriu. Então aí já não é tão interessante deixá-los tão livres assim. Sim, e que o Prolof descobre é que, e nós, junto com ele, é que isso é outra coisa legal da história. Nós vamos descobrindo coisas junto com o Prolof. Uhum. E uma coisa que ele descobre que eu ri na segunda leitura é que o pessoal lá na frente, né, os ricos, a burguesia, eles pretendem soltar os vagões de trás, deixar os pobres, né, o proletariado, morrer pelo caminho para que a locomotiva possa continuar funcionando. E funcionando aí, gente, não é só o trânsito pela neve, é funcionando todo o seu ambiente, né, suas relações de poder. Eu ri, cara, porque você vai ver no quadrinho que muita gente da classe média apoia isso, essa decisão. Porque os pobres não saem para nada. É a necropolítica. Uhum. Eu ri porque, não é porque eu apoio isso, lógico que não. Mas é que é a classe média que se vê mais próxima da burguesia, mas não repara que ela vai ser o próximo proletariado. Quando aqueles forem abandonados. Eles vão ser o próximo vagão do fundo. Exato. Que foi o que aconteceu com o Brasil. A galera do Brasil... Eu sou classe média porque... Classe média não. Eu sou rico. Eu não sou classe média, eu sou rico porque eu ganho 5 mil reais e eu pago em 60 vezes o meu... sei lá, HB20. Aí, você hoje tem uma recessão provocada por esse neoliberalismo e você vê essa galera ganhando 5 mil desempregada fazendo Uber, né? Porque, novamente, aquela falta do pensamento de conjunto. Eu tô pensando no eu, que é uma característica do modelo capitalista. É o individualismo acima do coletivismo. Eu não tenho que pensar no próximo, né? Que essa pandemia fez acirrar isso, essa percepção. Porque é uma doença, de certa forma, social. Uhum. É uma doença que não afeta só a mim. Eu estou transmitindo ela para outras pessoas, que vão transmitir para outras e outras e outras. Então, ela, de certa forma, ela é uma doença que obriga você a pensar no coletivo. Só que aqui no Brasil a gente tem um pensamento tão individualista que a gente não consegue pensar no coletivo. Exato. A gente tem esse pensamento errôneo de ser, eu sou classe média, né? Eu ganho meu dinheirinho, eu posso pagar o meu HB20, eu posso pagar o meu Corolla em 200 vezes no cartão de crédito, né? Posso fazer meu carnezinho, fazer meu consórciozinho, né? Que eu vou ter. Só que o que você não percebe é que você nunca saiu do fato de ser uma classe popular. Você nunca deixou de ser uma classe trabalhadora. Você nunca deixou de fazer parte da classe D, da classe E. Te enganaram com C-, C+, C meia dúzia, né? E te induziram a pensar que você estava num outro patamar, quando não é verdade. O quadrinho é muito forte nisso, né? Que a galera realmente acredita que não vai ser afetada, que se o vagão lá de trás for destruído, né, deixar as pessoas morrerem, pode se livrar deles que não me afeta em nada. E não, bicho, te afeta. Você tá no mesmo mundo com essas pessoas, sabe? E que é um mundo extremamente frágil. Não, e tem outro ponto também, que eu também penso ser uma crítica também, gente. O quadrinho, ele não te dá um herói. O Prolof não é herói, ele deixa claro isso desde o começo. Tem um momento em que entram uns militares lá pra raspar o cabelo lá da repórter barra ativista barra sei lá o quê, que ela fica puta com ele porque ele não faz nada. Sim. Pô, você não vai me salvar? Por quê? Tem que te salvar. Sabe? E isso reflete na nossa mentalidade. Por quê? Nós vivemos esperando um herói para nos tirar dessa situação que a gente se encontra. E o que a gente não percebe é que, e o quadrinho reforça também isso, é que não adianta uma pessoa salvar os outros. O que vai mudar, pelo menos em parte, o status quo dentro daquele trem é quando várias camadas se colocam contra a elite. E não é esperar uma pessoa. Eles ficaram o tempo todo procurando se o Prolof ele ia ser o líder. E ele fala em vários... Não quero. Eu quero viver em paz, cara. Eu saí lá de trás porque eu tô afim de vida boa, cara. Não quero ser herói de nada.
E quando ele consegue a vida boa, que aí eu acho que o final é espetacular, quando ele chega na locomotiva e conhece o criador dela, o Deus, é só aquilo. Não tem nada. Ele tem uma desilusão tão grande que aí a gente descobre que ele vira um novo maquinista e o cara morre. E só. Ele está fadado a ser sozinho. Mas nada, Tem um momento em que ele salva a menina, mas ele não salva ela porque ele quer salvar ela. Ele salva ela por acidente quando ele tentava alcançar um maquinista. Eu acho isso incrível isso. Ele não tem nenhuma ação heróica. A única ação heróica que ele tem ao longo de todo o quadrinho, ela é totalmente acidental. E que é muito bacana, cara. Isso me faz pensar que o quadrinho é uma mega crítica ao capitalismo. Quando ele chega lá, ele é o vitorioso, ele deixou tanta coisa pra trás, porque tu vê assim, por mais que ele seja babaca, ele vai se afeiçoando a Adeline, às situações, ele começa a refletir um pouquinho. Ele não tem o ímpeto da mudança, mas ele é tocado pelas pessoas. E o que o capitalismo prega o tempo todo? Que você pode fazer sozinho, você é vitorioso, você. Primeiro você, segundo você, terceiro você, porque você é mais importante. E quando ele chega lá, na meta dele, ele até ultrapassa a meta, que a meta dele é chegar no primeiro vagão e viver bem. Ele vai mais além, ele vai conhecer Deus. Não tem nada. Você está tão sozinho no seu ego que nem Deus existe. Você vai ficar ali com tudo bom e melhor, intocável. Para quê? Para conduzir uma parada que não vai chegar a lugar nenhum. E que no final todos vão morrer. Que vai dar voltas em círculos. Cara, é muito depressivo o final. É muito depressivo isso, cara. Talvez uma impressão que possa ficar, né, pro leitor é que eles vão encontrar alguma solução para salvar o planeta. Não, cara. Eles não vão encontrar solução nenhuma. O planeta está morto. Ponto. O Loeb deixa isso bem claro desde o começo da história. O planeta morreu. O mundo que vocês vivem é o trem. Se vocês não forem capazes de ver dentro do trem, não tem para onde você ir. Se dar conta disso, de que não há uma mudança possível, de que é uma sociedade estática, é uma sociedade estática, né? Não tem para onde ir, não tem uma ascensão, né? Ninguém vai ganhar mais terras, nem ter mais recursos, ou nada melhor, nada mais. É aquilo, ponto. Isso é aterrador, cara. Não, demais. Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi, né, com esse quadrinho, a gente já indo para a reta final aqui do cast, com o quadrinho, essa forma de arte também pode ser utilizada para levantar reflexões perturbadoras. Não é fácil você ler o Perfura Neve, mas como ela pode ser trabalhada para isso, para provocar determinados sentimentos. Lógico, a gente só vê o quadrinho assim, Marvel, DC, super-herói, todo mundo acaba bem. Não, você tem uma obra que ela é feita para te deixar triste, sabe? Perfura Neves, se eu aprendi uma coisa com ele existem quadrinhos que não foram feitos para te deixar alegre. Ponto. Você vai ler e vai ficar triste. Acabou. Vida que segue. Durma com esse barulho. E você, Paulo, você aprendeu algo com esse quadrinho? Cara, uma coisa que bateu muito pra mim foi... A gente tá muito acostumado com a ideia da jornada do herói, né? O Loeb brinca com isso muito ao longo da narrativa. Porque ele te coloca assim, o cara, é o escolhido, né? Ele conseguiu sair de uma situação crítica e agora ele vai liderar todos em direção a uma revolução e vai acabar com... Não, cara. Não é isso. Eu acho que umas 3 ou 4 vezes ele reforça isso. E o quanto o Loeb ele foi capaz de pegar essa ideia da jornada do herói e ele subverter. A obra toda ela é extremamente subversiva, não só na questão do Prolof, mas na visão que ele tem sobre a igreja, sobre os militares. Cara, se a gente for parar para pensar, a gente vive isso hoje. Militares e religião buscando... oprimir. Não é a religião católica, é a religião evangélica hoje. Se a gente for parar a pensar. O Brasil é isso. O Brasil é como se fosse o grande Perfura-Neve. A gente tá dentro de um negócio, de um trem sem direção, que não tá indo a lugar nenhum. A gente tá vendo que ele tá para descarrilhar, porque as coisas se encaminham para isso. A população ainda não se deu conta de que não dá para você ficar esperando Sassamutema. Não dá pra você ficar esperando Gilgamesh, não dá pra você ficar esperando Hércules
Aquiles vir te salvar. Você tem que fazer alguma coisa. Né? Vocês, no plural. Né? Que a gente precisa entender que a democracia ela precisa amadurecer. E isso que a gente vê no trem. É uma democracia imatura, que não tem para onde correr, que chegou no seu ápice e não é capaz mais de se expandir. As pessoas não são mais capazes de resolver os problemas porque os problemas ficaram tão grandes, mas tão grandes, que ultrapassou o escopo da locomotiva. Perfeito. Concordo contigo muito, assim, muito. E, Paulinho V, pra gente encerrar aqui, quantos selos cabulosos vale o Perfura Neves? Gente, eu dou 5 selos cabulosos, assim, sem pestanejar, porque a gente tem um quadrinho fantástico, que suscita várias discussões. A gente aqui não tocou nem na ponta do iceberg das discussões sobre o Perfura Neve. Há muito mais a ser discutido. Né? A questão, como a gente falou, da imprensa, da religião, que a gente não teve tempo para comentar a respeito, mas que a gente deve falar um pouco mais quando a gente for falar sobre o filme. As lideranças. Um cara que a gente não comentou, Cabuna, que é aquele cara que acumula conhecimento dentro do vagão dele. Sim. Cara que tem livros dentro do vagão dele. Né? E somente ele, dentro de toda a locomotiva, tem livros. É o único momento que você vê isso. Ele é um intelectual que também faz parte da opressão. Uhum. Ele também oprime. É um quadrinho com tantas camadas diferentes, né? Um roteiro muito bem executado, né? Um artista que, em pleno poder de suas potencialidades, né? O cara que desenha muito, design de personagens. Uma coisa muito bacana que você leitor pode prestar atenção no quadrinho é a preocupação que, quando tem as cenas dentro do trem, ele se preocupa com o fundo, tanto quanto com os personagens. São um design de personagens muito bem feito, o rosto, né, não tem rostos parecidos, são todos diferentes, e percepção de que há necessidade de você preencher o fundo também. Então, tudo isso contribui para um quadrinho muito bom. E você, Cabuna, quantos selos você dá? Bicho, eu dou 5 selos cabulosos, porque, assim, é muito bom. Ele é um quadrinho muito bom. Infelizmente, muito atual. Eu queria muito estar aqui falando que, nossa, já passou, estamos num mundo melhor. Mas não estamos. O capitalismo está aí. Isso foi uma coisa que o Marx não previu, né? O capitalismo é uma fênix, então ele vai dar sempre jeito de voltar. E as crises são necessárias para que ele exista. Mas, gente, é isso. 5 selos cabulosos podem comprar sem medo. O Paulo falou, a gente não falou um terço do livro. Dá pra gente fazer um podcast sobre cada personagem. Essa é a sua questão dentro do ambiente. A gente pode fazer um dos outros também, dos outros 2 histórias, né? Como eu falei, a minha edição é só o volume 1. É o que a gente analisou aqui hoje. E assim, vale. Até as outras 2 também, nesse álbum da Aleph, a história não cai de nível, não. Não, cai não. A gente pode dar 5 selos cabulosos, então, pro álbum da Aleph, como um todo, sabe? Pra história, sim, e pro universo que eles criaram também. Gente, depois dessa conversa maravilhosa, assim, que deu várias ideias, até deu vontade de produzir um artigo sobre Perfura Neves, chegamos ao final desse episódio. Então, é isso. Obrigado por você que chegou até aqui. Passe esse episódio pra frente. Continue ouvindo, a gente semana que vai falar sobre o filme. Paulo Vinícius. Meu querido, obrigado por estar aqui nessa viagem, nesse trem. E onde é que o pessoal te encontra aí nessas internets da vida? Eu que agradeço pelo ticket de entrada nesse trem. Vocês podem me encontrar aqui no Perdidos, em parte da equipe fixa. Estamos aqui sempre bagunçando a casa, sempre com o meu jeitinho rabugento de ser. Ou vocês podem me encontrar no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções, no @ficções_humanas no Instagram ou no @ficçõeshumanas no Twitter. Então, a gente está sempre por aí tentando bagunçar um pouco a casa, porque é isso que a gente faz, né, Cabuna? Como que as pessoas te acham? Então, quem quiser falar comigo, eu tô lá no Quadrinho Narrativas, no site turnolivre.com ou nos melhores agregadores do ramo. Lá no meu podcast eu falo sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Eu tenho meu blog agora, meu cantinho, hamiltoncabuna.wordpress.com. Lá eu falo sobre podcasts que eu ouço. Tem uma programação bem legal, segunda, quarta e sexta. Aí eu falo sobre podcasts que eu tô ouvindo, dou dicas de construção de histórias, falo sobre desenho e falo
sobre o que eu li no mês, né? Tem um momento ali que eu faço tudo que eu li naquele mês, eu escrevo sobre ele. Estou no Instagram, @cabonahamilton, e na minha plataforma, a Totix, totix.com.br, funcionando a todo vapor. Eu estou editando alguns quadrinhos, né? Então a gente está com essa editora transformando, está sendo uma experiência muito, muito bacana. E é isso, gente. E assistente, dê suas palavras finais, por favor. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. E fique ligado, no dia 30 desse mês de junho, às 19 horas, Domênica e Basso, nosso querido casal de podcast, estará na Twitch fazendo uma live de leitura de comentários dos episódios. Lembrando, será numa quarta-feira, dia 30, às 19 horas, e o endereço é twitch.tv/casaldepodcast. Então vocês ouviram o podcast Perdido na Estante, apresentado por mim, Hamilton Cabona, e pelo Sr. Paulo Vinícius. A assistente é o Leonardo Tremesquim. A edição é de Hamilton Cabona. E esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Gente, valeu mesmo, vocês ajudam pra cacete a gente fazer esse podcast, botar outros podcasts pra girar. E vamos agradecer especialmente esse pessoal, dar um abraço nesse frio que é o trem, a Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amaury Silva Limo Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Igor Baggio, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Roberto Arraes Domingos, Luciana Bento, Luiz Henrique Silva, Marina Barbosa Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nelson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Rosenilda Azevedo, Nilda, Sidney Andrade, Deridevil, Tiago Felipe Rüdiger e o Alisson Viana, Aierush. Muito obrigado por tudo, pessoal. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.